A casa estava impecável, cada objeto no lugar, cada superfície brilhando. O sofá alinhado perfeitamente com a mesa de centro, as almofadas simétricas, os quadros nivelados na parede. Tudo organizado, tudo perfeito, tudo absolutamente falso. Laura olhava para aquela sala e sentia náusea, porque ela sabia a verdade, que aquela perfeição externa era apenas uma máscara cobrindo o caos absoluto que era a vida deles, que, por trás daquela fachada impecável de casal bem-sucedido, havia dois estranhos dividindo o mesmo teto, performando felicidade, fingindo que estava tudo bem. Eram 10 da noite de 28 de dezembro. Faltavam 3 dias para o ano novo. 3 dias para mais uma virada fingida, mais um brinde falso, mais uma promessa vazia de que esse ano seria diferente. Laura estava cansada. Cansada de fingir. Cansada da mentira. Cansada de viver uma vida que parecia organizada, mas era completamente caótica por dentro. Ricardo entrou na sala com o celular na mão, como sempre. Ele nunca estava presente. Mesmo quando estava fisicamente ali, sua mente estava em outro lugar. No trabalho, nos e-mails, nas reuniões, nos problemas que precisavam ser resolvidos. Sempre ocupado, sempre importante, sempre ausente. Precisamos conversar, disse Laura, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Ricardo levantou os olhos do celular por um segundo, depois voltou a olhar para a tela. Agora não, Laura. Tenho que resolver um problema urgente do trabalho. Sempre tem que resolver algo, respondeu ela. Sempre tem algo mais importante do que a gente. Ele finalmente desligou o celular e olhou para ela. E havia algo nos olhos dele. Cansaço. O mesmo cansaço que ela sentia. Tá, você tem razão. Então vamos conversar. O que você quer falar? Laura respirou fundo. Precisamos decidir o que vamos fazer com a gente. O silêncio que seguiu foi pesado, porque ambos sabiam o que aquela frase significava. Não era sobre planejar a viagem de férias ou decidir onde passar o Réveillon. Era sobre o fim, ou o recomeço, ou alguma coisa entre esses dois extremos que nenhum dos dois sabia nomear. Ricardo se sentou no sofá perfeito, na sala perfeita, da casa perfeita, que era o cenário da vida imperfeita deles. Há quanto tempo a gente está assim? Perguntou ele, mais para si mesmo do que para ela. Laura sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância segura. Não sei. Acho que há muito tempo. A gente só não quis ver. Nos últimos 3 anos, desde que Ricardo tinha assumido a diretoria da empresa, tudo tinha mudado. Ele trabalhava 12, 14, às vezes 16 horas por dia. Chegava em casa exausto, jantava em silêncio, caía na cama. E o ciclo recomeçava no dia seguinte. Laura tinha tentado falar sobre isso algumas vezes, mas sempre ouvia a mesma resposta. É temporário, quando eu me estabilizar na posição, vai melhorar. Só que nunca melhorava, só piorava. E Laura também não estava isenta de culpa. Ela sabia. Tinha se tornado uma versão de si mesma que mal reconhecia. Aquela mulher que dizia sim para tudo, que aceitava todas as demandas da família, do trabalho, dos amigos, que nunca reclamava, que sempre estava disponível, que sufocava suas próprias vontades para não desagradar ninguém, que tinha tanto medo de ser rejeitada que tinha se tornado uma sombra de quem realmente era. A vida deles parecia organizada vista de fora. Casa bonita, bons empregos, estabilidade financeira, viagens ocasionais, posts nas redes sociais mostrando sorrisos e lugares bonitos. Mas por dentro, era caos absoluto. Era solidão compartilhada. Era vazio disfarçado de rotina. Era 2 indivíduos perdidos tentando sustentar a ilusão de um casal. Você quer terminar? Perguntou Ricardo, e sua voz estava diferente, vulnerável, assustada. Laura não respondeu imediatamente, porque não sabia. Parte dela queria liberdade, queria recomeçar, queria parar de carregar o peso daquela farsa. Mas outra parte, uma parte mais profunda, sabia que o problema não era o relacionamento. Era algo mais fundamental. Era algo que morava dentro de cada um deles. Que eu não sei, respondeu ela finalmente com honestidade. Eu não sei se o problema é a gente junto, ou se é a gente, sabe?
como se a gente tivesse se perdido de nós mesmos e agora está tentando achar um ao outro sem nem saber quem a gente é. Ricardo ficou em silêncio, processando. E pela primeira vez em muito tempo, Laura viu algo nos olhos dele além de cansaço e ausência. Viu reconhecimento. Como se ele tivesse entendido exatamente o que ela quis dizer. Porque ele também se sentia assim, perdido, desconectado, vivendo no piloto automático, performando o papel de marido, de profissional, de adulto responsável, mas esquecendo completamente quem ele era por baixo de todos esses papéis. A gente construiu uma vida bonita, disse ele devagar, olhando ao redor da sala perfeita. Mas é como se a gente tivesse esquecido de construir a gente no meio disso tudo. A gente organizou a casa, organizou a carreira, organizou tudo, menos a gente por dentro. Laura sentiu algo se mover dentro dela, porque ele tinha acabado de colocar em palavras algo que ela sentia, mas não conseguia expressar. Eles tinham focado tanto em organizar a vida externa que tinham negligenciado completamente o caos interno. E agora, no final daquele ano, no limiar de mais uma virada, estavam percebendo o preço que tinham pagado por essa desconexão. Então o que a gente faz? Perguntou Laura. Ricardo respirou fundo. Eu não quero desistir da gente sem antes tentar uma coisa. Só uma coisa. Se não funcionar, a gente conversa de novo e decide. Mas eu preciso tentar. O quê? Perguntou ela, curiosa apesar de tudo. A gente para de tentar organizar o que está fora e começa a organizar o que está dentro. De verdade, não é sobre limpar a casa ou fazer listas de metas. É sobre olhar para dentro e colocar ordem no caos que virou a nossa mente, nosso coração, nossa alma. A gente tem 3 dias até o ano novo. Que tal a gente usar esses 3 dias não para fazer promessas vazias, mas para fazer um trabalho real, um trabalho interno? Laura olhou para ele. Havia algo diferente em Ricardo naquele momento. Uma lucidez, uma presença que ela não via há anos. E algo dentro dela respondeu a isso. Uma fagulha de esperança, ou talvez de curiosidade, ou talvez apenas de cansaço de continuar fingindo. 3 dias, disse ela. A gente tenta por 3 dias organizar de verdade, por dentro, e depois a gente vê. Ricardo assentiu. 3 dias. E eles ficaram ali, sentados no sofá perfeito da sala perfeita da vida imperfeita, sem saber ainda que aquela decisão mudaria tudo. Que aqueles 3 dias seriam apenas o começo de algo muito maior. Que eles não estavam apenas tentando salvar um casamento. Estavam prestes a se encontrar novamente, cada um consigo mesmo, e através disso, um com o outro. Lá fora, a cidade continuava sua preparação frenética para o Réveillon. Mas dentro daquela casa, algo diferente estava começando. Não era barulhento, não era espetacular, era silencioso, era profundo, era verdadeiro, e era apenas o início. No dia seguinte, 29 de dezembro, Laura acordou com uma sensação estranha. Não era esperança exatamente, era mais como uma curiosidade cautelosa, como se uma porta que esteve trancada por anos tivesse sido entreaberta e ela não soubesse ainda o que havia do outro lado. Ricardo já estava acordado. Isso em si era incomum. Normalmente ele dormia até tarde nos finais de semana, exausto da semana de trabalho. Mas hoje estava sentado na varanda com uma xícara de café, olhando para o horizonte, sem o celular na mão. Laura quase não reconheceu a cena. Sentou-se ao lado dele em silêncio. Ele olhou para ela e sorriu. Não era o sorriso automático de sempre. Era algo mais suave, mais verdadeiro. Eu estava pensando, disse ele, sobre ontem, sobre o que a gente falou. E eu percebi uma coisa. A gente nunca realmente definiu o que significa organizar a vida por dentro. Laura pegou a xícara de café dela que Ricardo tinha preparado. Outro gesto pequeno, mas significativo. Ele não fazia isso há meses, talvez anos. Você tem razão. O que isso significa exatamente? Organizar por dentro? Ricardo ficou em silêncio por um momento, pensando. Eu acho que tem a ver com parar de reagir ao mundo e começar a responder a partir de um centro interno sólido.
Tipo, eu percebo que vivo no modo reativo. Alguém me manda um e-mail, eu respondo imediatamente. Surge um problema, eu corro para resolver. Alguém precisa de mim, eu digo sim automaticamente. Mas eu nunca paro para perguntar: o que eu preciso? O que eu quero? Quem eu sou além de todas essas reações? Laura sentiu algo se apertar no peito, porque ela fazia exatamente a mesma coisa. Vivia em função das necessidades dos outros. Tinha tanto medo de desagradar, de ser rejeitada, de ser vista como egoísta, que tinha se tornado uma pessoa sem centro. Uma folha ao vento, sempre se adaptando, sempre se moldando, sempre se apagando. Eu faço isso também, admitiu ela. Mas com as pessoas. Eu mudo dependendo de quem está perto. Com minha mãe, eu sou a filha obediente. Com minhas amigas, eu sou a animada que está sempre bem. No trabalho, eu sou a profissional que nunca reclama. E com você? Ela pausou, engolindo em seco. Com você eu me tornei a esposa que não incomoda, que não exige, que aceita migalhas de atenção e finge que está tudo bem. A honestidade doeu, mas era necessária. Ricardo olhou para ela e Laura viu lágrimas nos olhos dele. Lágrimas. Ricardo, que nunca chorava, que tinha orgulho de sua força, de seu controle, de sua capacidade de manter tudo funcionando. Eu sinto muito, disse ele, a voz embargada. Eu te fiz desaparecer. Eu fiquei tão obcecado em ser bem-sucedido, em provar meu valor através do trabalho, que esqueci de estar presente para você. Para nós. Laura segurou a mão dele. E pela primeira vez em muito tempo, o toque não era automático, era intencional, real. Nós dois fizemos isso. Eu também desapareci. Eu deixei. Eu não estabeleci limites. Eu não disse o que precisava. Eu apenas fui sumindo. E a gente foi virando dois fantasmas dividindo uma casa. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas em silêncio. E naquele silêncio, algo começou a emergir. Uma compreensão de que o problema não era o casamento em si, era o fato de que duas pessoas perdidas não conseguem criar algo sólido juntas, que antes de consertar o relacionamento, precisavam se encontrar individualmente, precisavam organizar suas próprias almas antes de tentar criar uma vida compartilhada que fizesse sentido. Então vamos fazer diferente, disse Ricardo. Esses 3 dias não vão ser sobre a gente como casal. Vão ser sobre cada um de nós como indivíduo. A gente para de tentar se salvar um ao outro e começa a se salvar individualmente. E talvez, só talvez, quando a gente se encontrar de novo, a gente consiga se encontrar também um com o outro. Laura assentiu. Mas como a gente faz isso? Não é como se tivesse um manual. Ricardo pensou por um momento. Eu li algo uma vez sobre isso, sobre como a transformação real não acontece em grandes gestos, mas em pequenas práticas diárias, coisas simples mas consistentes, tipo começar o dia com presença, criar momentos de silêncio, questionar os próprios padrões, estabelecer limites, olhar para as partes de si mesmo que a gente prefere ignorar. Laura sentiu um misto de medo e excitação. Medo porque ela sabia que isso significaria olhar para coisas que preferia manter enterradas. Excitação porque pela primeira vez em anos sentia que algo real estava acontecendo, que eles estavam parando de fingir e começando a ser honestos, consigo mesmos e um com o outro. Vamos fazer assim, sugeriu ela. Cada um escolhe práticas específicas para os próximos 3 dias, coisas pequenas, mas intencionais. E a gente não precisa fazer junto. Na verdade, talvez seja melhor fazer separado. Cada um no seu próprio processo. Mas à noite a gente se encontra aqui na varanda e compartilha o que está descobrindo. Ricardo gostou da ideia. É como se a gente estivesse fazendo 2 jornadas paralelas. Não para se afastar, mas para poder se aproximar de verdade depois. Porque só dá para amar alguém de verdade quando você conhece a si mesmo, quando você está inteiro, quando você não está tentando que a outra pessoa preencha seus vazios. Eles ficaram mais um tempo na varanda, em silêncio, mas não era o silêncio pesado e desconfortável de antes.
era diferente. Era como se pela primeira vez em anos eles estivessem realmente presentes, ali, naquele momento, sem fugir, sem performar, sem fingir. Laura pensou nas práticas que poderia adotar. Sabia que precisava começar a dizer não. Precisava estabelecer limites com sua família, com suas amigas, no trabalho. Precisava parar de se moldar às expectativas dos outros e começar a descobrir quem ela era quando ninguém estava olhando. Precisava eliminar as distrações constantes que a impediam de ouvir sua própria voz interior. Ricardo, por sua vez, sabia que precisava aprender a estar presente. Precisava parar de usar o trabalho como fuga. Precisava olhar para seu medo de não ser suficiente, para seu perfeccionismo obsessivo, para sua necessidade de controle. Precisava entender que seu valor como pessoa não dependia de suas conquistas profissionais. Precisava encontrar um centro dentro de si que não fosse definido por produtividade. Então está combinado, disse Laura levantando-se. 3 dias, cada um no seu processo. E a gente se encontra aqui toda noite para compartilhar. Ricardo levantou também e, num impulso, abraçou ela. Foi um abraço diferente. Não era o abraço mecânico de sempre. Era um abraço de 2 pessoas que estavam escolhendo, conscientemente, tentar de novo. Não da forma antiga, de uma forma completamente nova. Quando se separaram, Laura viu algo nos olhos de Ricardo que não via há anos. Determinação. Mas não a determinação frenética de sempre, focada em conquistar coisas externas. Era uma determinação mais profunda, mais silenciosa. Era a determinação de alguém que tinha decidido olhar para dentro. Não importava o que encontrasse lá. E Laura sentiu a mesma coisa dentro de si. Um compromisso silencioso. Não com o casamento, não com Ricardo, mas consigo mesma. Com a mulher que tinha se perdido ao longo dos anos. Com a versão dela que tinha sido enterrada sob camadas de expectativas, medos e performances. O dia estava apenas começando. Eram 9 da manhã de 29 de dezembro. 2 dias até o ano novo. 2 dias para fazer algo que eles nunca tinham feito antes. Parar de tentar organizar a vida lá fora. E começar a organizar a vida lá dentro. Onde a verdadeira mudança sempre começa. Ricardo acordou no dia seguinte às 6 da manhã. Não pelo despertador, não por obrigação, mas porque algo dentro dele tinha mudado. Pela primeira vez em anos, não sentiu aquela urgência de pegar o celular imediatamente, de checar e-mails, de ver o que tinha perdido durante as poucas horas em que esteve desligado do mundo. Em vez disso, levantou-se em silêncio, cuidando para não acordar Laura, e foi para a varanda. O sol ainda estava nascendo. O céu tinha aquele tom de azul profundo que precede a luz. Havia algo de sagrado naquele momento. Algo que Ricardo não prestava atenção há tanto tempo que tinha esquecido que existia. Sentou-se na cadeira de Vime, sem o celular, sem o café, sem nada. Apenas ele e o silêncio. E no início foi desconfortável, quase insuportável. Sua mente queria preencher aquele vazio, queria planejar, queria resolver problemas. Queria estar ocupada com algo, qualquer coisa, menos presente ali naquele momento sem agenda. Mas Ricardo resistiu, respirou fundo e começou a simplesmente observar. O céu mudando de cor, os pássaros começando a cantar, o vento mexendo nas folhas da árvore no quintal. E aos poucos, algo começou a acontecer. A mente foi acalmando, o corpo foi relaxando e um espaço se abriu dentro dele. Um espaço que ele não sabia que precisava. Foi nesse espaço que as primeiras percepções vieram, não como pensamentos elaborados, mas como insights súbitos. Ricardo percebeu que vivia em modo de emergência constante. Tudo era urgente. Tudo era importante. Tudo precisava ser resolvido imediatamente. E esse estado de alerta permanente tinha se tornado sua identidade. Ele era o homem que resolvia problemas, o homem que não descansava, o homem que aguentava tudo. Mas por quê? De onde vinha essa necessidade de provar constantemente seu valor através da produtividade? Ricardo fechou os olhos e foi mais fundo. E então viu uma memória antiga. Ele tinha 12 anos. Seu pai olhando para o boletim dele. Nota 7 em matemática.
o silêncio pesado. E então a frase: "Você pode fazer melhor do que isso. Sete é medíocre." Ricardo sentiu algo se apertar no peito, porque percebeu que tinha passado os últimos 23 anos tentando provar que não era medíocre, que era excepcional, que era suficiente. Tinha construído uma carreira impressionante. Tinha conquistado posição, dinheiro, reconhecimento, mas nunca tinha sido suficiente, porque a voz do pai, aquela voz que dizia que ele precisava ser melhor, tinha se tornado sua própria voz interior e agora comandava toda a sua vida. O sol estava nascendo completamente agora, e Ricardo abriu os olhos com lágrimas escorrendo, porque tinha acabado de ver algo que estava tão óbvio, mas que ele nunca tinha permitido ver, que seu perfeccionismo não era força, era medo, medo de não ser suficiente, medo de ser visto como medíocre, medo de decepcionar. E esse medo tinha roubado sua capacidade de simplesmente estar vivo, de apreciar, de descansar, de ser humano. Pegou o caderno que tinha trazido consigo. Tinha décadas que não escrevia à mão. Sempre digitava, sempre eficiente, sempre rápido. Mas agora, com uma caneta tremendo levemente na mão, começou a escrever. Não planejou o que ia escrever, apenas deixou fluir. E o que saiu foi uma carta. Para si mesmo, para o menino de 12 anos que ouviu que 7 não era bom o suficiente. Você é suficiente. Você sempre foi. Não pelo que conquista, não pelo que produz, não pelo que resolve, mas simplesmente porque existe. E está tudo bem descansar. Está tudo bem não saber. Está tudo bem ser imperfeito. Você não precisa mais provar nada. Para ninguém. Nem para você mesmo. Ricardo chorou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou por todos os anos que passou correndo. Chorou por todas as vezes que colocou o trabalho acima de sua própria saúde, de seu relacionamento, de sua vida. Chorou pelo tempo perdido, mas também chorou de alívio, porque algo dentro dele tinha sido reconhecido. Algo que estava escondido nas sombras, controlando sua vida sem que ele percebesse. A psicologia fala sobre isso, sobre como as partes de nós que não reconhecemos acabam nos controlando, sobre como os medos que não olhamos se tornam nossos mestres invisíveis. E Ricardo tinha acabado de olhar para um de seus maiores medos, o medo de não ser suficiente. E ao olhar para ele, ao reconhecê-lo, ao acolhê-lo com compaixão, tinha começado a libertar-se de seu controle. Quando Laura acordou às 7h30 e foi procurar Ricardo, encontrou-o ainda na varanda. Mas ele estava diferente. Havia uma suavidade nele que ela não via há anos. Ele olhou para ela e sorriu. E havia lágrimas secas em seu rosto, mas também havia paz. "Você está bem?" perguntou ela, sentando-se ao lado dele. "Eu acho que estou começando a estar", respondeu ele. "Pela primeira vez em muito tempo, eu acho que estou começando a estar." E contou para ela sobre a manhã, sobre o silêncio, sobre a percepção, sobre o menino de 12 anos que ouviu que 7 não era bom o suficiente e passou a vida inteira tentando provar que era mais do que isso. Laura ouviu em silêncio, segurando a mão dele. E quando ele terminou, ela disse algo simples, mas profundo. "Você não precisa mais carregar isso sozinho. Você pode soltar." Ricardo assentiu. "Eu sei. E eu estou aprendendo. Devagar, mas estou." Eles ficaram mais um tempo ali, em silêncio. E Ricardo percebeu algo importante, que aquela prática simples de começar o dia com presença, sem agenda, sem produtividade, apenas observando e escutando, tinha aberto uma porta dentro dele. Uma porta para sua própria alma, para partes de si que ele tinha ignorado por décadas, e que se ele continuasse passando por aquela porta todos os dias, coisas ainda mais profundas emergiriam. Decidiu que faria daquilo um ritual, não apenas pelos próximos 2 dias, mas daqui para frente. Todos os dias, acordaria antes do mundo e criaria um espaço de presença. Um momento onde não era o diretor da empresa, não era o marido, não era nenhum papel, era apenas ele, Ricardo, o homem que estava aprendendo, lentamente, a se conhecer novamente, a se acolher, a se aceitar.
E essa decisão, esse pequeno compromisso com uma prática diária simples, seria a semente de uma transformação que ele ainda nem imaginava. Porque a verdadeira mudança não acontece nos grandes gestos dramáticos. Acontece nos momentos silenciosos de honestidade consigo mesmo. Acontece quando você para de fugir e começa a olhar. Acontece quando você tem coragem de ver o que sempre esteve lá, escondido nas sombras, esperando para ser reconhecido. Ricardo não sabia ainda, mas aquela manhã na varanda, aquele momento de presença, aquela percepção sobre o menino de 12 anos, era apenas o começo. Havia outras camadas, outros medos, outras sombras, mas agora ele tinha aprendido algo fundamental, que essas sombras não eram inimigas. Eram partes dele pedindo para serem vistas, para serem acolhidas, para serem integradas. E quando você começa a fazer esse trabalho, quando começa a olhar para dentro com coragem e compaixão, algo muda. Não de forma espetacular, mas de forma profunda. Você começa a viver de dentro para fora, e não de fora para dentro. Você para de reagir ao mundo e começa a responder a partir de um centro sólido, autêntico, verdadeiro. O dia estava apenas começando, mas Ricardo já sabia que algo fundamental tinha mudado e que não havia volta. Só havia um caminho, para frente, para dentro, para a verdade. Laura olhou para o celular pela 10ª vez em 10 minutos. 3 mensagens não lidas no grupo da família, 5 no grupo de amigas, 2 notificações do trabalho, um e-mail da mãe, uma ligação perdida da irmã. E a ansiedade familiar subindo pelo peito, aquela sensação de que precisava responder imediatamente, de que alguém estava esperando, de que ela estava falhando por não estar disponível a todo momento. Mas desta vez, Laura fez algo diferente. Não desbloqueou o celular. Respirou fundo 3 vezes e colocou o aparelho dentro de uma gaveta. Literalmente. Fechou a gaveta e foi para a sala sentar-se em silêncio. O desconforto foi imediato, quase físico. As mãos procurando automaticamente o celular que não estava mais ali. A mente criando cenários catastróficos. E se fosse urgente? E se alguém precisasse dela? E se achassem que ela estava sendo egoísta? E se... Laura parou, respirou e reconheceu o que estava sentindo. Não era preocupação genuína, era medo. Medo de desagradar, medo de ser vista como má filha, má amiga, má funcionária, má pessoa. Medo de que se ela não estivesse sempre disponível, sempre atenta, sempre pronta para atender às necessidades dos outros, ela seria rejeitada, abandonada, considerada sem valor. E de onde vinha esse medo? Laura fechou os olhos e foi mais fundo. E então viu. Uma lembrança antiga que ela não sabia que ainda estava lá controlando sua vida. Ela tinha 9 anos. Tinha dito não para a mãe sobre algo. Já nem lembrava o quê. E a mãe tinha ficado em silêncio. Aquele silêncio pesado, carregado de reprovação. E depois tinha dito com aquele tom de decepção: "Que menina egoísta você está se tornando." Laura sentiu algo se apertar no peito, porque percebeu que tinha passado os últimos 26 anos tentando provar que não era egoísta, que era generosa, que era boa, que era merecedora de amor. E para isso, tinha aprendido a sempre dizer sim, a sempre se adaptar, a sempre se moldar ao que os outros precisavam, mesmo que isso significasse desaparecer no processo. A psicologia nos ensina que muitas vezes criamos mecanismos de proteção na infância que depois se tornam prisões na vida adulta. Laura tinha criado a persona da mulher sem necessidades próprias, da mulher que sempre estava ali para os outros, da mulher que nunca incomodava. E isso tinha funcionado. As pessoas gostavam dela. Sua mãe a aprovava quando ela era obediente. Suas amigas a procuravam quando precisavam. Seu chefe a valorizava porque ela nunca reclamava. Mas o preço? O preço era que Laura tinha se tornado uma estranha para si mesma. Não sabia mais o que gostava, o que queria, o que sentia. Porque sempre que um desejo genuíno surgia, ela o suprimia imediatamente,
substituindo-o pelo que achava que os outros queriam dela. Sentada ali na sala, com o celular trancado na gaveta, Laura tomou uma decisão. Pelos próximos 2 dias, ela ia praticar algo que nunca tinha feito conscientemente: dizer não. Não com raiva, não com justificativas elaboradas, mas simplesmente porque não era o que ela queria, e ver o que acontecia. O primeiro teste veio mais rápido do que esperava. O celular tocou na gaveta. Ela resistiu ao impulso de atender por alguns segundos. Depois abriu a gaveta. Era a irmã. Ligou de volta. Oi, Lu. Desculpa não ter atendido na hora. Tudo bem? A irmã foi direto ao ponto. Lu, preciso de um favor. Pode buscar a Júlia na escola amanhã? Tenho reunião e não vai dar tempo. Normalmente Laura diria sim imediatamente, reorganizando sua própria agenda para acomodar. Mas dessa vez pausou, respirou e sentiu. Sentiu que não queria, que tinha seus próprios planos, que dessa vez precisava dizer não. Amanhã não vai dar, Rê. Tenho um compromisso que não posso mudar. O silêncio do outro lado. E Laura sentiu a ansiedade subindo. O medo da reprovação. O medo de ser vista como egoísta. Mas respirou e sustentou. Sério, disse a irmã, um tom de incredulidade na voz. Você nunca pode me ajudar quando preciso? Não é isso, Rê. Eu te ajudo sempre que posso. Mas amanhã realmente não dá. Você pode pedir para a mamãe ou alguém mais? A irmã desligou sem se despedir. E Laura ficou ali, coração acelerado, com aquela sensação horrível de que tinha feito algo errado, de que tinha decepcionado, de que tinha sido egoísta. Exatamente o que a menina de 9 anos tinha tanto medo de ser. Mas então, algo aconteceu. Laura não correu para consertar. Não mandou mensagem se justificando. Não ligou de volta se desculpando. Apenas ficou com o desconforto. Respirou através dele e perguntou a si mesma: o que é verdade aqui? Eu fui egoísta por dizer não a algo que genuinamente não posso fazer? Ou eu seria egoísta comigo mesma se dissesse sim apenas para evitar desconforto? E pela primeira vez, Laura viu claramente. O verdadeiro egoísmo seria continuar se traindo, continuar se abandonando, continuar priorizando a aprovação dos outros sobre sua própria integridade. Dizer não quando é genuíno não é egoísmo, é autopreservação, é respeito próprio, é amor próprio. As horas seguintes foram um teste constante. A mãe mandou mensagem pedindo que Laura organizasse o almoço de domingo. Laura respondeu: dessa vez não posso organizar, mãe, mas fico feliz em contribuir com uma sobremesa. A amiga ligou querendo desabafar pela 10ª vez sobre o mesmo problema. Laura disse: amiga, hoje não estou com energia para uma conversa pesada. Podemos falar outro dia? O trabalho mandou e-mail com uma demanda de última hora. Laura respondeu: não vou conseguir pegar isso agora. Posso avaliar na segunda-feira. Cada não era difícil. Cada não vinha acompanhado daquela voz interna dizendo que ela estava sendo má, egoísta, insensível. Mas Laura estava aprendendo algo fundamental, que aquela voz não era a verdade. Era apenas o eco de uma menina de 9 anos que tinha aprendido que dizer não significava não ser amada. E algo interessante começou a acontecer. Com cada não, Laura sentia um espaço se abrindo dentro dela. Um espaço que antes estava totalmente ocupado pelas necessidades, expectativas e demandas dos outros. E nesse espaço, pela primeira vez em anos, ela começou a ouvir sua própria voz. Pequena no início, hesitante, mas real. À noite, quando se encontrou com Ricardo na varanda para compartilhar sobre o dia, ela contou sobre a prática de dizer não, sobre o desconforto, sobre o medo, sobre a percepção de que tinha passado a vida inteira se moldando para não ser rejeitada. E Ricardo ouviu, realmente ouviu, e disse algo que ficaria com ela. Você sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo? É que você está começando a aparecer. A Laura de verdade. Não a versão editada, a verdadeira. E ela é muito mais interessante do que a que sempre dizia sim. Laura chorou. Chorou de alívio, porque pela primeira vez sentiu que podia ser vista,
realmente vista, com todas as suas necessidades, limites e verdades, e não ser rejeitada por isso. E mais importante, estava aprendendo que mesmo se fosse rejeitada pelos outros, não poderia mais se rejeitar a si mesma. O dia tinha sido exaustivo emocionalmente, mas Laura sabia que tinha dado um passo fundamental. Tinha começado a estabelecer limites, a proteger seu espaço interno, a dizer não ao que não ressoava com sua verdade. E embora fosse desconfortável, embora houvesse resistência dos outros, ela sabia que não havia volta. Porque você não pode conhecer quem realmente é se está constantemente se moldando ao que os outros querem. Você não pode ouvir sua própria voz se está sempre amplificando a voz dos outros. E você não pode viver sua própria vida se está constantemente vivendo as expectativas alheias. Laura estava aprendendo algo que mudaria tudo, que o silêncio, tanto o silêncio externo das distrações, quanto o silêncio interno de suas próprias necessidades reprimidas, era na verdade onde sua verdadeira voz morava, e que para ouvi-la ela precisava criar espaço, precisava estabelecer limites, precisava aprender a dizer não para poder finalmente dizer sim às coisas certas. Começando por dizer sim para si mesma. Na manhã de 30 de dezembro, o penúltimo dia do ano, Ricardo e Laura acordaram com a mesma percepção, que não era suficiente apenas trabalhar individualmente suas questões. Eles precisavam olhar também para o que tinham construído juntos, para os padrões que existiam entre eles, para o supérfluo emocional que tinham acumulado ao longo dos anos de relacionamento. Sentaram-se à mesa do café da manhã, mas nenhum dos dois comeu imediatamente. Havia uma conversa esperando para acontecer, uma conversa difícil, sobre mágoas antigas, sobre ressentimentos guardados, sobre todas as vezes que se calaram quando deveriam ter falado, sobre todas as palavras duras que foram ditas e nunca resolvidas. A gente precisa fazer uma limpeza, disse Laura finalmente. Não da casa, mas da gente, do que está acumulado entre nós, das coisas que a gente carrega, mas finge que não existem. Ricardo assentiu, sabendo exatamente o que ela queria dizer. Eu concordo, mas eu tenho medo. Medo de que quando a gente abrir essas caixas, descubra que tem coisa demais, que a gente machucou um ao outro além do reparo. Laura respirou fundo. Eu também tenho medo, mas eu acho que carregar essas coisas em silêncio está nos matando aos poucos. E se a gente quer ter alguma chance, a gente precisa ser honesto. Completamente honesto. Mesmo que doa. Eles criaram uma regra. Cada um teria espaço para falar sem ser interrompido. E o que fosse dito teria que ser ouvido não com defensividade, mas com abertura. Não era sobre culpar, era sobre reconhecer, sobre nomear as feridas que nunca foram tratadas, sobre trazer à luz o que sempre ficou nas sombras do relacionamento. Ricardo começou. Teve aquele aniversário de casamento 3 anos atrás. Eu tinha prometido que ia chegar cedo, que a gente ia jantar juntos, e eu cancelei de última hora por causa de uma reunião. E você disse que estava tudo bem, mas eu vi nos seus olhos que não estava. E eu fingi que não vi, porque era mais fácil acreditar na mentira do que lidar com o fato de que eu estava te magoando. Laura sentiu a memória voltando. Clarinha, aquele dia, ela tinha se arrumado, feito reserva no restaurante, ficado esperando. E quando ele ligou dizendo que não ia conseguir, ela tinha dito que estava tudo bem, mas não estava. Ela tinha chorado no banheiro, tinha se sentido invisível, sem importância, mas tinha engolido aquilo e seguido em frente, como sempre fazia. Eu menti quando disse que estava tudo bem, admitiu ela agora. Não estava. Eu me senti desrespeitada, como se o trabalho fosse sempre mais importante do que eu, como se qualquer coisa fosse mais importante do que eu. E eu guardei isso, junto com todas as outras vezes, e foi virando uma pilha enorme de ressentimento que eu nunca expressei. Ricardo sentiu o peso daquilo. Eu sinto muito. De verdade. E eu nem percebi na época quantas vezes eu fiz isso. Quantas vezes eu coloquei o trabalho na frente de você, na frente de nós. Eu estava tão obcecado em provar meu valor lá fora que esqueci de nutrir o que realmente importava aqui dentro. Foi a vez de Laura falar.
Teve aquela vez que sua mãe fez aquele comentário sobre meu peso, na frente de todos no almoço de domingo. E você riu junto. Você riu, Ricardo. E eu me senti tão sozinha naquele momento, como se você tivesse se aliado a ela contra mim. E eu nunca te contei o quanto aquilo me machucou. Só fui sumindo aos poucos depois disso. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, porque ele lembrava da cena, lembrava de ter rido. Na época tinha parecido uma piada inofensiva, mas agora, vendo o efeito que tinha tido em Laura, ele viu como tinha sido cruel, como tinha falhado em protegê-la, em estar do lado dela. Eu não sabia, mas deveria saber. E eu sinto muito, muito mesmo. Eu falhei com você ali, e em tantas outras vezes que eu nem percebi. Eles continuaram, cada ferida sendo nomeada, cada mágoa sendo reconhecida. Não era bonito, não era confortável, havia lágrimas, havia dor, mas havia também algo profundamente libertador, porque pela primeira vez, essas coisas que tinham vivido nas sombras do relacionamento estavam sendo trazidas à luz. E quando você traz algo à luz, você pode finalmente lidar com isso. Você pode processar, você pode curar. A psicologia nos ensina que muitos relacionamentos morrem não pelas grandes traições, mas pelo acúmulo de pequenas negligências não nomeadas, pelo ressentimento silencioso que vai crescendo como um tumor, pelo supérfluo emocional que acumulamos, as expectativas não comunicadas, as mágoas não expressas, as necessidades não atendidas, até que não conseguimos mais ver um ao outro através de toda aquela bagunça. Ricardo e Laura estavam fazendo o que poucos casais têm coragem de fazer. Estavam limpando essa bagunça. Estavam jogando fora o supérfluo. Não era sobre descartar o relacionamento. Era sobre descartar tudo que estava impedindo o relacionamento de ser real. Depois de 2 horas de conversa intensa, ambos estavam exaustos. Mas havia também um alívio. Um sentimento de que finalmente tinham dito o que precisava ser dito, que tinham parado de fingir, que tinham honrado a dor em vez de enterrá-la. Agora o quê? Perguntou Laura. Ricardo pensou por um momento. Acho que agora a gente precisa perdoar. Não aquele perdão superficial onde você diz está tudo bem, mas continua guardando a mágoa, mas um perdão real, onde a gente reconhece que ambos falhamos, que ambos machucamos um ao outro e que escolhemos conscientemente soltar essas feridas. Laura assentiu. Mas eu não sei se consigo perdoar tudo de uma vez. Ricardo concordou. Eu também não. Acho que perdão real é um processo. Não é um evento único. É uma escolha que a gente faz todos os dias, de soltar, de não ficar ruminando, de não usar o passado como arma. Eles criaram um ritual. Pegaram papel e caneta. Cada um escreveu as mágoas que ainda carregava e depois, juntos, foram para o quintal. Tinha uma fogueira pequena que Ricardo tinha preparado. E um por um queimaram aqueles papéis. Não porque as feridas tinham desaparecido magicamente, mas como um símbolo de que estavam escolhendo soltar, de que estavam escolhendo não carregar mais aquele peso. Enquanto o fogo consumia os papéis, Laura sentiu algo se soltar dentro dela. Não era uma cura completa. As feridas ainda estavam lá, ainda sensíveis. Mas pela primeira vez, ela não estava mais sozinha com elas. Ricardo também as via, as reconhecia, e estava disposto a fazer sua parte na cura. Ricardo, por sua vez, percebeu que carregar culpa também era uma forma de supérfluo emocional. Que ficar se punindo pelas falhas passadas não mudava nada. O que mudava era a disposição de fazer diferente dali para frente, de estar presente, de ser parceiro de verdade, de honrar não só o relacionamento, mas a pessoa com quem dividia sua vida. Quando voltaram para dentro, ambos sentiram que algo fundamental tinha mudado. A casa era a mesma, a vida externa era a mesma, mas internamente, entre eles, havia mais espaço, mais clareza, mais verdade, porque tinham removido o que estava sobrando, o que estava atrapalhando, o que estava impedindo que se vissem e se amassem de verdade. E perceberam algo importante, que organizar a vida internamente não era só sobre o trabalho individual que cada um fazia consigo mesmo. Era também
sobre limpar os espaços compartilhados, sobre ter coragem de ser honesto sobre as feridas, sobre não deixar o ressentimento se acumular, sobre tratar o relacionamento não como algo que deve ser mantido perfeito na superfície, mas como algo vivo que precisa de atenção, honestidade e cuidado constante. O dia estava terminando. Faltava apenas um dia para o ano novo. Um dia para completar a jornada que tinham começado. E tanto Ricardo quanto Laura sabiam que algo profundo tinha acontecido, que tinham atravessado um portal e que não havia mais volta para a forma antiga de se relacionar. Só havia um caminho, para frente. Com verdade, com presença, com amor real, não idealizado. A manhã de 31 de dezembro amanheceu diferente. Ricardo e Laura acordaram sabendo que este era o último dia do ano, o último dia da jornada que tinham proposto a si mesmos. E embora tivessem avançado muito, ainda havia algo fundamental faltando. Algo sobre o qual os dois tinham evitado falar claramente. Como eles seriam daqui para frente? Como seria o relacionamento depois de tudo que tinham descoberto sobre si mesmos e um sobre o outro? Porque a verdade é que ambos tinham mudado. E quando duas pessoas mudam individualmente, o relacionamento entre elas também precisa ser redefinido. Sentaram-se novamente na varanda, que tinha se tornado o espaço sagrado deles nesses dias. E Ricardo começou a falar. Eu percebi algo nesses dias, que a razão de estarmos tão desconectados não era só o trabalho ou a falta de tempo. Era que a gente não tinha limites saudáveis. Eu não tinha limite entre trabalho e casa. Você não tinha limite entre suas necessidades e as dos outros. E entre nós dois, não tinha limite nenhum. Era como se a gente tivesse se fundido de uma forma que nenhum dos dois podia mais respirar. Laura ouviu atentamente, reconhecendo a verdade no que ele dizia. A psicologia fala sobre isso, sobre como relacionamentos saudáveis não são aqueles onde duas pessoas se tornam uma, mas aqueles onde duas pessoas inteiras escolhem caminhar juntas. Onde há individuação dentro do compartilhamento, onde cada um tem seus próprios limites, sua própria identidade, seu próprio centro, e é a partir desse lugar sólido que se relacionam. Eu concordo, disse Laura, e eu acho que a gente teve medo de estabelecer limites porque pensamos que isso significaria distância. Mas nesses dias eu aprendi o contrário. Quanto mais eu me conecto comigo mesma, quanto mais eu estabeleço meus limites, mais eu consigo estar verdadeiramente presente com você. Porque não estou mais me traindo para agradar, não estou mais me moldando, estou aparecendo de verdade. E isso cria uma proximidade real, não uma falsa harmonia baseada em ninguém incomodar ninguém. Ricardo sentiu algo se acomodar dentro dele com essas palavras, porque ela tinha colocado em palavras algo que ele estava sentindo, mas não sabia expressar. Então a gente precisa definir limites, não para nos afastar, mas para podermos nos aproximar de verdade. Laura assentiu. Exatamente. Passaram a manhã toda conversando sobre isso, sobre quais seriam os limites necessários, e foi uma conversa surpreendentemente libertadora, porque pela primeira vez, em vez de evitar o desconforto, estavam mergulhando nele com honestidade. Ricardo falou sobre precisar de tempo sozinho, que não era sobre não querer estar com ela, mas sobre precisar de espaço para processar, para refletir, para simplesmente estar consigo mesmo, e que não queria mais carregar a culpa de precisar disso. Laura, em vez de se sentir rejeitada como teria se sentido antes, entendeu, porque ela também precisava disso. Precisava de momentos onde não era esposa, não era filha, não era amiga, não era funcionária, onde era apenas Laura. Descobrindo quem Laura era, eles decidiram que teriam manhãs individuais. Pelo menos 3 vezes por semana, cada um começaria o dia em seu próprio ritual de presença, sem a obrigação de estarem juntos, sem a expectativa de compartilhamento constante, apenas cada um em seu próprio processo. Laura falou sobre precisar de liberdade para dizer não, para a família dela, para as amigas, para demandas do trabalho e sim, às vezes para ele também. E que precisava que ele não levasse isso para o lado pessoal, que entendesse que quando ela dizia não para algo, não estava rejeitando-o,
mas protegendo seu próprio espaço interno. Ricardo não apenas concordou, como disse que, na verdade, isso o deixava mais tranquilo, porque significava que quando ela dizia sim, era um sim verdadeiro, não uma obrigação. Falaram sobre dinheiro, sobre como cada um teria sua própria conta, além da compartilhada, não por desconfiança, mas por autonomia. Sobre como tomariam decisões grandes juntos, mas pequenas decisões individuais não precisariam de aprovação constante um do outro. Falaram sobre amigos, sobre como era saudável cada um ter seus próprios amigos, seus próprios interesses, seus próprios espaços onde não eram casal, mas indivíduos, sobre como não precisavam fazer tudo juntos para provarem que eram um casal unido. Falaram sobre sexo, sobre como tinha se tornado uma obrigação mecânica, e sobre como queriam reconstruir aquilo de uma forma mais verdadeira, onde ambos pudessem expressar o que queriam e o que não queriam sem medo de julgamento. Onde houvesse presença real, não apenas cumprimento de um script esperado. E a cada conversa, a cada limite estabelecido, algo paradoxal acontecia. Em vez de se sentirem mais distantes, sentiam-se mais próximos, porque pela primeira vez estavam se relacionando como duas pessoas inteiras, não como duas metades desesperadas tentando se completar, não como dois papéis performando um roteiro de casamento feliz, mas como dois indivíduos genuínos escolhendo conscientemente compartilhar suas vidas. A tarde foi passando e eles continuaram refinando, estabelecendo não apenas grandes limites, mas pequenos também. Ricardo falou sobre não querer ser interrompido quando estava focado em algo. Laura falou sobre precisar de tempo para responder quando era questionada sobre algo, em vez da expectativa de resposta imediata. Cada limite, por menor que fosse, era um ato de respeito próprio e, paradoxalmente, um ato de respeito ao outro também. Porque quando você tem limites claros, você para de acumular ressentimento, para de se sentir invadido, para de ter que se defender. Você pode estar presente de verdade porque não está constantemente protegendo um espaço que nunca foi claramente definido. À noite, quando o sol começou a se pôr, eles estavam exaustos, mas satisfeitos. Tinham criado o que poderia ser chamado de um novo contrato de relacionamento. Não um contrato rígido e frio, mas um acordo baseado em honestidade, respeito e reconhecimento de que cada um era um indivíduo com necessidades, limites e verdades que mereciam ser honradas. E perceberam algo que muitos casais nunca descobrem, que intimidade verdadeira não vem de ausência de limites, vem de limites claros que criam espaço seguro para ambos existirem plenamente. Que amor maduro não é sobre fusão. É sobre duas pessoas inteiras escolhendo caminhar juntas, cada uma em seu próprio ritmo, cada uma em sua própria jornada, mas comprometidas em honrar o espaço compartilhado entre elas. Ricardo olhou para Laura enquanto o sol se punha e disse algo que resumia tudo. Eu acho que eu te amo mais agora do que amava antes. Não porque você é mais fácil de amar, mas porque você é mais real. E real é infinitamente mais interessante do que perfeito. Laura sorriu, lágrimas nos olhos. Eu estava pensando exatamente a mesma coisa. E eles ficaram ali, lado a lado, mas cada um em seu próprio espaço, unidos não por obrigação ou necessidade neurótica, mas por escolha consciente. Unidos não apesar dos limites, mas por causa deles, porque limites saudáveis não separam. Eles criam o container seguro onde o amor verdadeiro pode finalmente florescer. A última noite do ano estava chegando, e com ela, a oportunidade de completar a jornada que tinham começado 3 dias atrás. Uma jornada que tinha os transformado individualmente e estava transformando também a forma como se relacionavam. Não era o fim, era apenas o começo de algo completamente novo. A noite de 31 de dezembro estava silenciosa. Lá fora, a cidade já começava a se preparar para a virada. Mas dentro da casa de Ricardo e Laura havia uma quietude diferente. Uma quietude carregada de presença. Eles sabiam que ainda faltava um passo.
o mais importante de todos. Nos últimos 3 dias, ambos tinham olhado para suas próprias sombras individuais. Ricardo tinha reconhecido seu perfeccionismo obsessivo, seu medo de não ser suficiente, sua necessidade de controle. Laura tinha reconhecido seu medo de rejeição, sua tendência a se moldar aos outros, sua dificuldade em estabelecer limites, mas havia algo que ainda não tinham feito: reconhecer e aceitar a sombra um do outro, porque é fácil acolher sua própria sombra em privado. Mas permitir que outra pessoa veja suas partes mais escuras, mais vergonhosas, mais imperfeitas e ainda assim escolha ficar, é algo completamente diferente. E mais difícil ainda é olhar para as sombras da outra pessoa e escolher não rejeitá-la por causa delas. Sentaram-se frente a frente na sala, não na varanda desta vez, dentro, no coração da casa. E Ricardo começou. Laura, eu preciso te contar coisas sobre mim que eu tenho vergonha. Coisas que eu escondi não só de você, mas de mim mesmo por muito tempo. E eu preciso confiar que você não vai me rejeitar quando ouvir. Laura segurou as mãos dele. Eu estou aqui. Pode falar. Ricardo respirou fundo. Eu tenho inveja. Muita inveja. Quando vejo pessoas mais bem-sucedidas que eu, quando vejo alguém conseguindo algo que eu quero, eu sinto uma inveja corrosiva. E eu me odeio por isso. Porque acho que significa que sou uma pessoa má. Então enterro esse sentimento e finjo que não existe. Mas ele está lá. Sempre esteve. Laura ouviu sem julgamento. Continue, disse ela suavemente. Ricardo continuou, a voz tremendo. E eu sou controlador. Não de uma forma óbvia, mas sutil. Eu preciso que as coisas sejam do meu jeito. E quando não são, eu fico ansioso e irritado. E às vezes projeto essa irritação em você. Te culpo por coisas que não são sua culpa, só porque estou perdendo o controle e não sei lidar com isso. Havia lágrimas nos olhos dele agora. E tem mais. Eu sou egoísta. Eu coloco minhas necessidades acima das suas constantemente. Não porque não me importo com você, mas porque estou tão focado em mim mesmo, em provar meu valor, em manter meu status, que esqueço de olhar para o lado e ver se você está bem. Eu te negligenciei, repetidamente. E isso me mata. Laura apertou as mãos dele. Eu te amo incluindo essas partes, não apesar delas, incluindo, porque essas partes são humanas, e eu também tenho as minhas. Ricardo olhou para ela surpreso pela aceitação. Agora foi a vez dela falar, e ela tinha tanto medo quanto ele tinha. Mas respirou e mergulhou. Ricardo, eu sou ressentida. Eu guardo mágoas. Eu finjo que está tudo bem, mas por dentro estou acumulando todas as vezes que me senti desrespeitada, negligenciada, ignorada. E às vezes uso isso contra você em discussões. Jogo na cara. Não porque quero resolver, mas porque quero machucar de volta. Ela pausou, envergonhada de admitir isso. E eu sou passiva-agressiva. Quando estou com raiva, em vez de falar diretamente, eu me retiro. Fico fria. Faço comentários indiretos. Porque tenho medo do confronto, mas também quero que você saiba que estou infeliz. Ricardo ouviu, reconhecendo a verdade no que ela dizia. Laura continuou, as lágrimas começando a cair. E eu sou manipuladora às vezes. Não de forma consciente, mas eu sei como fazer você se sentir culpado. Como usar sua culpa para conseguir o que quero. E eu odeio essa parte de mim. Odeio que, em vez de pedir diretamente, eu manipulo. Porque é mais seguro. Porque se você me rejeitar quando eu peço diretamente, dói mais do que se eu manipular e conseguir. Havia um silêncio pesado agora. Não um silêncio confortável. Era o silêncio de 2 pessoas que tinham acabado de expor suas partes mais escuras. As partes que sempre tentaram esconder. As partes que tinha medo que, se vistas, as tornariam não amáveis. Mas então, Ricardo falou. A voz firme apesar das lágrimas. Eu vejo tudo isso em você, e ainda te amo. Não um amor romântico e idealizado, mas um amor real, por uma pessoa real, com luz e sombra, com beleza e imperfeição. E eu escolho você, sabendo disso tudo, talvez até amando você mais por ter coragem de me mostrar isso. Laura chorou. Chorou de alívio, porque pela primeira vez
Sentia que podia ser vista completamente e ainda ser amada. E então disse a mesma coisa para ele. Eu também vejo tudo em você. A inveja, o controle, o egoísmo, e eu te amo. Te amo por inteiro. E não vou usar essas coisas contra você. Não vou guardar isso como munição. Estou escolhendo acolher essas partes de você da mesma forma que estou aprendendo a acolher as minhas. Existe um conceito na psicologia profunda sobre isso, sobre como só podemos ter intimidade verdadeira quando permitimos que o outro veja nossa sombra, quando paramos de performar perfeição e começamos a mostrar nossa humanidade completa, com todas as contradições e imperfeições, e quando o outro, em vez de rejeitar, acolhe, não de forma permissiva, aceitando comportamentos destrutivos, mas de forma compassiva, reconhecendo que somos todos complexos, imperfeitos, em processo. Ricardo e Laura tinham acabado de fazer algo raro. Tinham escolhido ver um ao outro completamente. Não apenas as versões editadas que apresentamos ao mundo, mas as partes escondidas, as partes vergonhosas, as partes que julgamos inaceitáveis. E em vez de rejeição, tinham oferecido aceitação. Isso não significava que esses comportamentos eram ok. Significava que eram reconhecidos e que, trabalhando juntos, poderiam ser transformados. Porque você só pode mudar o que reconhece. O que permanece nas sombras continua controlando sua vida sem que você perceba. Mas o que é trazido à luz pode ser integrado, compreendido, transformado. Eles fizeram um acordo naquela noite, que quando vissem esses padrões um no outro, não atacariam, não julgariam, mas apontariam com compaixão, que criariam sinais, palavras-código, formas gentis de dizer: ei, você está fazendo aquilo de novo, não como acusação, mas como lembrete, como parceiros comprometidos com o crescimento um do outro, e mais importante, prometeram que quando o outro apontasse um padrão, não se defenderiam automaticamente. Parariam, respirariam e considerariam se havia verdade ali, porque ego defensivo impede crescimento, mas abertura humilde permite evolução. Eram 11 da noite agora. Faltava 1 hora para a virada, 1 hora para o ano novo. E Ricardo e Laura sabiam que tinham completado algo fundamental. Tinham atravessado a parte mais difícil da jornada. Tinham olhado para suas próprias sombras. Tinham olhado para as sombras um do outro. E em vez de fugir assustados, tinham escolhido ficar. Tinham escolhido amar. Não um amor ingênuo que ignora imperfeições, mas um amor maduro que as reconhece e ainda assim escolhe. A última hora do ano estava começando, e com ela, a oportunidade de selar essa transformação, de ritualizar a passagem, de marcar conscientemente o fim de um ciclo e o começo de outro, não apenas no calendário, mas em suas próprias almas. Às 11h30 da noite de 31 de dezembro, enquanto a cidade explodia em preparativos frenéticos para a virada, Ricardo e Laura estavam em casa fazendo algo completamente diferente. Não havia festa, não havia champanhe esfriando, não havia roupa nova impecável. Havia apenas 2 seres humanos prestes a completar uma jornada que tinha mudado tudo. Eles tinham preparado um ritual, não copiado de nenhum lugar, mas criado por eles mesmos, porque sentiam que precisavam marcar aquele momento, torná-lo consciente, transformá-lo em algo sagrado. Colocaram velas ao redor da sala. Não velas decorativas, mas velas simples que iluminavam suavemente o espaço. Sentaram-se no chão, frente a frente. Entre eles, colocaram 2 cadernos e 2 canetas. E do lado, uma tigela de barro. Ricardo começou a explicar o que tinham planejado. A gente vai fazer uma coisa em 3 partes. Primeiro, a gente vai escrever tudo que a gente quer deixar no ano que está terminando. Não só coisas ruins, mas padrões, comportamentos, crenças que não nos servem mais. Depois a gente vai escrever quem a gente quer ser no ano que está começando. Não metas superficiais, mas intenções profundas. E por último, a gente vai fazer uma promessa. Não uma promessa tradicional de ano novo que a gente esquece em fevereiro, mas uma promessa para com a gente mesmo, para com nossa própria transformação. Laura assentiu,
sentindo a solenidade do momento. Começaram a escrever. O silêncio era interrompido apenas pelo som das canetas no papel. Ricardo escreveu sobre seu perfeccionismo obsessivo, sobre sua necessidade de controle, sobre sua tendência de usar trabalho como fuga, sobre seu medo de não ser suficiente, que tinha controlado tantas de suas escolhas. Escreveu sobre as vezes que tinha estado fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Sobre as oportunidades perdidas de conexão real. Laura escreveu sobre seu medo de rejeição, sobre sua tendência de se moldar aos outros, sobre sua dificuldade em dizer não, sobre seu hábito de acumular ressentimento em silêncio, sobre as vezes que tinha se traído para agradar, sobre a mulher que tinha se tornado uma sombra de quem realmente era, por medo de não ser aceita. Quando terminaram a primeira parte, olharam um para o outro. Havia lágrimas, mas também havia algo mais. Uma clareza, uma honestidade, um reconhecimento de que tinham coragem de ver a verdade sobre si mesmos e que isso em si já era transformador. Passaram para a segunda parte. Quem eles queriam ser? Ricardo escreveu: "Eu quero ser um homem presente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Quero ser alguém que valoriza a conexão mais do que conquista, que encontra seu valor no que é, não no que faz. Quero ser vulnerável quando necessário, forte quando apropriado, mas sempre verdadeiro. Quero ser um parceiro que honra não só a mulher que amo, mas o indivíduo que ela é, com seus próprios sonhos, necessidades, limites." Laura escreveu: "Eu quero ser uma mulher que conhece seus limites e os honra, que diz não quando precisa e sim quando quer de verdade, que não se molda para agradar, mas se apresenta autenticamente e confia que quem deve ficar, vai ficar. Quero ser corajosa na minha verdade, gentil na minha força, presente na minha vida. Quero ser uma parceira que ama sem se perder, que dá sem se esvaziar, que está presente sem se apagar." Leram um para o outro o que tinham escrito. E pela primeira vez em 3 anos, sentiram que estavam realmente se vendo. Não as performances, não as máscaras, mas as pessoas reais, com medos, sonhos, falhas e potenciais. E nessa visão mútua, algo se curou. Algo que tinha estado quebrado por tanto tempo que tinham esquecido como era estar inteiro. Eram 15 para meia-noite. Passaram para a terceira parte. A promessa. E decidiram que fariam isso em voz alta, olhando um para o outro. Ricardo foi primeiro. Sua voz estava firme, mas emocionada. "Eu prometo para mim mesmo e para você que vou fazer desse trabalho interno uma prática diária. Não é algo que termina hoje, é algo que começa hoje. Eu prometo acordar com presença, olhar para minhas sombras com compaixão, estabelecer limites saudáveis e honrar não apenas minha jornada, mas a sua também. Eu prometo aparecer, de verdade, todos os dias, mesmo quando for difícil." Laura sentiu as palavras tocarem algo profundo nela. Então, fez sua promessa. "Eu prometo para mim mesma e para você que vou praticar a autenticidade todos os dias. Vou dizer minha verdade, mesmo tremendo. Vou estabelecer meus limites, mesmo desconfortável. Vou honrar minhas necessidades sem culpa. E vou amar você não apesar de sua humanidade, mas incluindo ela. Eu prometo aparecer também, como eu realmente sou, não como acho que devo ser." Eram 5 para meia-noite. Pegaram os papéis onde tinham escrito o que queriam deixar para trás. E juntos, com as mãos entrelaçadas, colocaram na tigela de barro e atearam fogo. As chamas consumiram as palavras. E, simbolicamente, os padrões antigos. Não era mágico. O trabalho continuaria. Os padrões tentariam voltar, mas eles tinham marcado um momento. Tinham feito uma escolha consciente, e isso tinha poder. Às 11h59, eles se levantaram. Foram para a varanda. Lá fora, já começavam os primeiros fogos, a cidade em delírio. Mas eles estavam em outro estado. Um estado de quietude, de presença, de solenidade. Quando o relógio marcou meia-noite, não gritaram Feliz Ano Novo. Não brindaram com champanhe. Ficaram ali, de mãos dadas, em silêncio.
E naquele silêncio, algo se completou. Um ciclo tinha terminado. Um novo tinha começado. Mas não no sentido superficial de calendário, no sentido profundo de transformação real. Depois de alguns minutos, Ricardo puxou Laura para um abraço. E pela primeira vez em 3 anos, foi um abraço onde ambos estavam completamente presentes. Não estavam pensando no trabalho, não estavam planejando o próximo dia, não estavam performando nada. Estavam apenas ali, 2 seres humanos que tinham escolhido fazer o trabalho mais difícil que existe: olhar para dentro, enfrentar suas sombras, organizar suas almas. Nós conseguimos, sussurrou Laura. Ricardo sorriu. Não, nós começamos. Isso não terminou. Isso apenas começou. E é disso que se trata. Não é sobre chegar em algum lugar. É sobre escolher todos os dias fazer o trabalho, aparecer, ser verdadeiro, organizar não a vida lá fora, mas a vida aqui dentro. Eles voltaram para a sala. As velas ainda queimavam e sentaram-se juntos no sofá. Não precisavam de palavras, porque tudo que precisava ser dito tinha sido dito nos últimos 3 dias, através de conversas honestas, de práticas silenciosas, de reconhecimentos difíceis, de escolhas corajosas. Laura pensou em como 3 dias atrás, naquele mesmo sofá, eles tinham estado à beira do fim, como tinha parecido que não havia saída, que o problema era grande demais, que tinham se perdido além do reparo. E agora, apenas 3 dias depois, tudo tinha mudado. Não porque resolveram todos os problemas, mas porque mudaram a abordagem. Pararam de tentar consertar a superfície e começaram a trabalhar na fundação. Ricardo pensou em como tinha vivido anos em modo automático, correndo de uma coisa para outra, ocupado mas vazio, bem-sucedido mas miserável. E como esses 3 dias de simplesmente parar, olhar para dentro e fazer o trabalho interno tinham revelado tanto sobre si mesmo, sobre Laura, sobre a vida que tinham construído e a vida que realmente queriam viver. A casa ao redor deles estava em silêncio. Mas não era o silêncio morto de antes. Era um silêncio vivo, carregado de presença, de intenção, de verdade. A casa era a mesma fisicamente, mas energeticamente tudo tinha mudado, porque os habitantes tinham mudado. Eles não sabiam o que o futuro traria, se conseguiriam manter essas práticas, se haveria momentos onde voltariam aos padrões antigos. Provavelmente sim, porque transformação não é linear. Tem avanços e retrocessos, tem dias bons e dias difíceis. Mas agora tinham algo que não tinham antes. Tinham consciência, tinham ferramentas, tinham um compromisso não apenas um com o outro, mas consigo mesmos. E mais importante, tinham entendido algo fundamental, que a vida organizada, a vida que realmente funciona, não é aquela que parece perfeita por fora. É aquela que tem ordem por dentro. É aquela onde você conhece suas sombras, estabelece seus limites, honra suas verdades, vive com presença e escolhe todos os dias fazer o trabalho interno que a maioria das pessoas evita a vida inteira. O ano novo tinha começado, mas para Ricardo e Laura não era sobre o ano que começava. Era sobre as pessoas que tinham escolhido se tornar. Era sobre a jornada que tinham escolhido fazer. Uma jornada que não tinha fim, apenas profundidade crescente. Lá fora, a cidade ainda explodia em comemoração. Mas dentro daquela casa havia uma celebração diferente, silenciosa, profunda, verdadeira. A celebração de 2 seres humanos que tinham tido coragem de olhar para dentro, que tinham organizado não suas agendas ou suas casas, mas suas almas, e que agora, renascidos, estavam prontos para viver de verdade. Não era o fim da história, era o começo de uma vida organizada de dentro para fora, o começo de um amor baseado não em necessidade, mas em escolha consciente, o começo de uma jornada que duraria não 3 dias, mas o resto de suas vidas. E eles estavam prontos, finalmente, realmente prontos. Obrigado por ter acompanhado esta jornada de Ricardo e Laura. Que você também encontre coragem para organizar sua vida de dentro para fora.
para olhar suas sombras com compaixão, para estabelecer limites com amor, para viver com presença e verdade. A transformação real não acontece nos grandes gestos, mas nas pequenas práticas diárias de honestidade consigo mesmo. Feliz jornada interior!